Fomos convidados para duas cerimônias bem diferentes. A primeira é claramente um casamento, e a outra também. Não é difícil adivinhar qual delas é católica e qual não é cristã. No entanto, o objetivo das duas é o mesmo. Em ambas, um homem e uma mulher selam uma aliança para a vida toda. As duas buscam o bem dos cônjuges e a geração e a educação dos filhos. As duas são válidas para os noivos. As vestimentas, os ritos e o ambiente são muito diferentes. Mas a diferença principal é outra. O casamento católico é um sacramento e o outro não. Jesus Cristo ensinou o sentido autêntico do matrimônio quando disse: "O que Deus uniu, o homem não separe." Para a igreja, é importante que Jesus tenha ido às bodas de Caná e realizado aí o seu primeiro milagre. Desse momento em diante, o matrimônio entre batizados passou a ser considerado um sinal eficiente da graça de Cristo para os contraentes. Quer dizer, é um sacramento. O amor entre os católicos recebe um prêmio especial, que é o sacramento do matrimônio. Jesus Cristo instituiu esse sacramento, que é um grande sacramento, para assegurar que o amor entre dois cristãos disponha dessa força sobrenatural, que é a graça que os vai ajudar a superar todas as dificuldades com mais facilidade. É uma realidade importantíssima que o matrimônio seja um sacramento, porque significa participar de nada menos do que da aliança de Jesus Cristo com a Igreja, do amor divino. O matrimônio cristão não é só uma bênção para atrair benefícios para a família. É um ato pelo qual nos tornamos membros dessa aliança e participamos da fidelidade perpétua de Deus em relação aos homens. Para os cristãos, para os católicos, o matrimônio, além de uma instituição natural, é um sacramento. E é uma pechincha, porque pode nos levar ao céu. Nas palavras de uma pessoa queridíssima e santíssima, digo: o caminho e a porta para chegar ao céu, para mim tem um nome, é Tomás. Ou passo por ele, ou não chego ao céu. São Paulo esclarece: maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Com essas palavras fortes, ele eleva o amor humano, comparando com o de Jesus por sua esposa, que é a igreja. Tanto é assim que quando duas pessoas recorrem ao sacramento do matrimônio, elas saem da igreja enriquecidas com o amor louco da cruz, que levou Jesus Cristo a dar-se pela sua esposa, fiel até a morte. No matrimônio, a aliança em Cristo é a entrega da vida inteira ao outro cônjuge, de modo semelhante pelo qual Cristo se entregou pela igreja. É uma doação completa e mútua da pessoa. Eu sou sua e você é meu, e eu sou seu e você é minha. E não só quando tudo estiver bem, mas para sempre. O matrimônio cristão é uma aliança tripla. Tem 3 protagonistas. Vocês não vão casar somente a 2. Lembro que vocês vão casar a 3. Como assim casar a 3? Sim, porque vocês devem convidar mais alguém para estar com vocês. Vocês devem convidar Deus para estar com vocês e acompanhar vocês desde o primeiro dia do casamento, no dia a dia. E assim não estarão sozinhos, vocês estarão diante de Deus. O sacramento eleva o matrimônio a um plano sobrenatural. Mas o que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais materiais, reais, concretos, através dos quais Deus nos transmite a sua própria vida, a sua graça. Por exemplo, a água. Através da água benta, o Senhor limpa nossos pecados. Através do pão consagrado, o Senhor nos entrega o seu corpo e o seu sangue. E o que tem de especial a graça própria do sacramento do matrimônio?
Conhecendo a dificuldade da perseverança no matrimônio, da perseverança no amor e na união do casal, o Senhor põe a sua graça, a sua força, para que ela seja um pouco mais, digamos, possível. Sempre será difícil. Em alguns casos, pode até mesmo ser muito difícil, mas com a ajuda de Deus é possível. Nem o matrimônio civil, nem o religioso vão evitar os problemas. O fato de receber de Deus a graça do sacramento não significa que não teremos problemas. Por isso, precisamos de força, uma fortaleza suficiente para superá-los, sabendo que estamos os dois juntos e com uma graça especial para essa superação. A graça pode ser perdida com o pecado mortal, ou podemos procurar aumentá-la sem limites. A graça sacramental cresce na medida em que ela é acolhida e é correspondida. Esta graça, ela deve ser buscada através da oração, através do alimento da palavra de Deus, sobretudo na celebração da Eucaristia, dos sacramentos, e aonde sempre de novo o casal pode renovar a graça recebida no sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio precisa da ajuda do sacramento da Eucaristia e do sacramento da penitência. Pela penitência, reconhecemos nossas faltas e lutamos para superá-las. Recebemos também o perdão que precisamos. E pela Eucaristia, recebemos também a luz, a força, o consolo, para seguir em frente, na luta pelo verdadeiro amor. A graça é tão importante, é indispensável para o casamento? É preciso estar em estado de graça para casar-se? A igreja não pode exigir aos noivos ir à missa todos os domingos para que possam casar-se. Mas como que eles vão fazer? É um ato de fé diante de Deus? Como vão receber um sacramento? É recomendável que cheguem a esse dia bem preparados, confessados e em estado de graça. E se isso não for feito? Se eles não agirem dessa forma, o matrimônio será contraído. Eles se casarão, mas não receberão a ajuda de Deus. A graça de Deus fica guardada de alguma forma à espera que eles se reconciliem com Deus. Quando esses noivos pedirem perdão, quando eles se confessarem, receberão não só o perdão, mas toda a força de Deus para poder cumprir com as obrigações do matrimônio. Para que se casem de forma lícita e frutuosa, os noivos devem receber o sacramento em estado de graça, ou seja, limpos de qualquer pecado mortal, estar bem preparados e aceitar os compromissos matrimoniais. Mas para simplesmente contrair o matrimônio de maneira válida, basta cumprir 3 requisitos. O primeiro é que o matrimônio seja celebrado segundo a forma canônica, que exige a presença de 2 testemunhas e de um ministro legítimo. Em segundo lugar, é necessário que não haja impedimentos. E em terceiro, que os 2 cônjuges manifestem um consentimento válido e eficaz. É o consentimento que faz o matrimônio. Se faltar o sim, ou se ele não for livre, não houve um casamento verdadeiro. E os batizados que se casam fora da igreja, eles estão realmente casados? O matrimônio civil para um católico não significa nada. Um matrimônio civil para um católico não existe, não significa um verdadeiro casamento. Essas pessoas que se uniram na forma civil não podem receber o sacramento da Eucaristia e o sacramento da penitência, até que se resolva essa situação de fato. Porque entre batizados, para que haja um matrimônio válido, é necessária a forma canônica. É necessário que contraiam o matrimônio pela igreja. Os batizados que praticam pouco ou não vivem a sua religião podem se casar pela igreja se aceitam o que significa o matrimônio católico, a união de um homem e uma mulher para sempre e aberta à procriação. Dizem que o matrimônio é uma vocação, um chamado de Deus. Que tipo de vocação é essa? O matrimônio é uma vocação à santidade, uma vocação maravilhosa. Deus é grande e faz com que onde está a minha felicidade esteja a minha santificação, fazendo crescer enormemente o amor todos os dias. Hoje, talvez mais do que no passado, a Igreja destaca esse aspecto, que a santidade
não é só para padres, para freiras, para consagrados na vida religiosa, mas é um chamado para todos os fiéis e, por isso, também para os casados. A mulher se torna santa, santificando o marido, e o marido se torna santo, santificando a mulher. A santidade matrimonial não requer coisas extraordinárias. Basta oferecer a Deus os afazeres da via ordinária. É possível santificar também o leito conjugal? O leito do casal. Nesse altar é novamente atualizado e reproduzido o amor que Cristo tem pela igreja. No amor nobre, puro e casto do casal, se reproduz uma realidade sobrenatural e são gerados novos filhos da igreja. Os filhos que o casal entrega a Deus como a sua maior oferta. Foi o cupido, a sorte, o acaso que fez com que nos conhecêssemos e nos apaixonássemos? Ou existia um plano que nós não conhecíamos? Vocês se apaixonaram e querem casar-se, e acreditam que isso foi uma casualidade. Na verdade, casualidades não existem. Isso estava no plano de Deus, porque o matrimônio é uma vocação. Deus queria que vocês se conhecessem, se apaixonassem e se casassem. E para vocês, o casamento é um caminho de santidade. O matrimônio não é fruto do acaso, da sorte, do horóscopo, das estrelas. É a vontade de Deus que se concretiza no momento do casamento. Poderíamos dizer que vocês não escolheram casar-se. Vocês disseram sim a Deus para que se casassem. E Ele, que desde toda a eternidade, sabia que vocês se casariam. Se compromete hoje por levar em frente esse matrimônio, a dar-lhes força e ajuda no que precisarem, para que sejam fiéis um ao outro e possam fundar uma família. E qual é esse plano de Deus para o casal? Aonde ele leva? Meu objetivo final é levar a minha mulher ao céu, ser satisfeito total e completamente em Deus, que pode nos transformar com essa nova harmonia a que se refere Santo Tomás. Um bem contínuo, uma felicidade duradoura, que nunca acaba e que só pode vir de Deus. No matrimônio, o casal também assume essa missão de dar testemunho do amor autêntico. Quando o casal deixa a igreja após o matrimônio, ele é ícone do amor de Jesus Cristo pela igreja, que o mostra para o mundo todo. Dessa forma, quando um casal usa suas alianças na rua, é como se estivessem gritando: como é grande o amor de Deus que entregou sua vida por nós. Podemos não ver a Deus, mas vemos os esposos. Ao vê-los, as pessoas pensarão: como se amam esses dois? Assim é como Deus me ama. Será uma faísca, um indício do amor inefável de Cristo pela igreja e por cada um de nós.